O cristal de Baccarat explodiu em 1000 fragmentos sobre o chão de mármore do restaurante mais exclusivo de Madrid. Alejandro Montero, CEO da Indústrias Montero, olhava com desprezo glacial para a garçonete que havia ousado servi-lo, o Vega Sicília, de 500 euros pelo lado errado. Chamou-a de estúpida na frente de todos, humilhando-a enquanto ela se ajoelhava para recolher os pedaços com mãos que sangravam. Mas no canto do restaurante, um senhor chinês idoso, vestido modestamente, observava tudo. Era Chang Wei, o multibilionário que havia chegado em segredo para avaliar Montero antes de assinar o acordo de 3,5 bilhões de euros. Quando a garçonete se levantou e sussurrou uma frase em mandarim perfeito, o sangue congelou nas veias de Alejandro. Carmen Herrera não era uma simples garçonete. Era a filha de Francisco Herrera, o industrial que Montero havia destruído 5 anos antes, com acusações falsas, levando-o ao suicídio. Ela havia passado anos se infiltrando, coletando provas, esperando por esse momento. E quando Chang Wei cancelou o acordo na hora, declarando que nunca faria negócios com um homem sem honra, foi apenas o começo. As algemas se fecharam nos pulsos de Montero, enquanto Carmen revelava que havia gravado cada conversa criminosa dos últimos 2 anos. Imaginem por um momento como deve ser viver com o peso de ver seu pai destruído por mentiras. Carmen Herrera carregou essa dor por 5 longos anos, transformando cada lágrima em determinação, cada noite de insônia em estratégia. O que vocês não sabem ainda é que essa história vai muito além de uma simples vingança. É sobre como a dor mais profunda pode se transformar na força mais poderosa do mundo. O Palácio de Cristal dominava a paisagem madrilenha desde sua localização privilegiada no bairro de Salamanca. Um templo do luxo onde jantar custava o que um trabalhador médio ganhava em um mês. Os lustres de cristal projetavam reflexos dourados sobre as mesas servidas com porcelana e talheres de prata antiga, enquanto a elite da capital celebrava seus triunfos numa atmosfera de opulência sufocante. Era nesse cenário de arrogância que Alejandro Montero ocupava a mesa central como um imperador em sua corte. 42 anos de sucesso impiedoso haviam esculpido seu rosto numa máscara de arrogância refinada. O terno de alfaiataria envolvia um físico mantido perfeito por treinadores pessoais e cirurgiões estéticos. Naquela noite particular, tinha motivos para celebrar. No dia seguinte, assinaria o acordo que o consagraria no Olimpo Empresarial Mundial, uma joint venture de 3,5 bilhões com a Celestial Holdings de Xangai. A seu redor, sentavam-se seus tenentes, cada um com suas próprias sombras. Miguel Sanches, o diretor financeiro que havia aperfeiçoado a arte da sonegação fiscal, transformando-a em ciência. Roberto Vasques, o diretor jurídico capaz de fazer provas desaparecerem com a facilidade de um prestidigitador. Júlia Romero, responsável por aquisições, especializada em devorar empresas familiares com a precisão de uma piranha. Riam com piadas cruéis sobre concorrentes caídos, brindavam com champanhe que custava mais do que a maioria ganhava em um mês. Não faziam ideia de que entre eles caminhava a própria justiça disfarçada de invisibilidade. Carmen Herrera movia-se entre as mesas com a graça estudada de quem aprendeu que a invisibilidade é sobrevivência. 24 anos ocultos sob o uniforme branco e preto do pessoal de serviço, o cabelo castanho, preso num coque severo que ocultava seu brilho natural. Nenhum dos comensais podia imaginar que essas mãos, que serviam vinhos de preços exorbitantes, já haviam tocado champanhe no salão do Palácio Herrera antes que Alejandro Montero orquestrasse a destruição sistemática de sua família. A vingança de Carmen havia sido planejada com a paciência de uma aranha tecendo sua teia. 2 anos de infiltração, servindo aos poderosos que a haviam arruinado, escutando suas conversas, gravando secretamente cada palavra comprometedora. Havia aprendido 5 idiomas, estudado direito e finanças durante as noites, transformando-se na arma perfeita disfarçada de serviçal invisível.
Vocês conseguem imaginar a força que ela precisou para sorrir educadamente todos os dias para os homens que destroçaram sua vida? Para servir vinho aos assassinos de seu pai? Essa é a força que só quem perdeu tudo e decidiu lutar de volta consegue entender. O momento crucial chegou com precisão cirúrgica. Carmen aproximou-se da mesa de Montero, carregando o Vega Sicília Único de 1994, uma garrafa avaliada em 500 euros que o CEO havia pedido para impressionar. Suas mãos tremeram imperceptivelmente, não por nervosismo, mas pela raiva controlada de estar tão perto do assassino de seu pai. Esse microscópico tremor foi suficiente. O vinho foi servido pelo lado esquerdo em vez do direito, violação imperdoável do protocolo. A taça escorregou. O cristal de Baccarat se estilhaçou com um som que pareceu parar o tempo. O vinho se espalhou sobre o mármore branco como sangue sobre neve recém-caída. O silêncio que desceu sobre o restaurante foi total. 200 pares de olhos se voltaram em uníssono para a cena. Montero levantou-se com a lentidão calculada de um predador. Seu olhar pousou sobre Carmen com o desprezo que se reserva aos insetos. Sua voz cortou o ar quando a chamou de estúpida, inadequada e indigna, até mesmo de lavar pratos. Seus sócios adicionaram insultos como abutres banqueteando com carniça. Miguel Sanches riu, dizendo que provavelmente ela nem sabia ler. Júlia Romero sugeriu que uma assim deveria voltar para onde veio, qualquer buraco que fosse. Carmen se ajoelhou em silêncio para recolher os fragmentos, o sangue brotando dos cortes enquanto fingia submissão. Dentro dela, 5 anos de preparação gritavam vingança, mas manteve a máscara. Não havia notado o senhor chinês idoso no canto, aparentemente insignificante, em seu modesto terno cinza. Zhang Wei havia observado tudo com olhos que viram 70 anos de triunfos e traições no mundo dos negócios. Havia chegado à Espanha em completo segredo, querendo julgar pessoalmente o homem com quem faria o negócio do século. Sua filosofia empresarial era simples, mas infalível. O caráter de um homem se revela em como trata quem não pode lhe devolver nada. O gerente do restaurante precipitou-se em direção ao desastre, demitindo Carmen no ato enquanto se desfazia em desculpas para Montero. Foi então que Zhang Wei se levantou de sua mesa no canto. Ninguém lhe deu atenção inicialmente, apenas um turista asiático fora de lugar naquele templo do luxo madrilenho. Aproximou-se com passos medidos e perguntou educadamente o nome do CEO. Quando Montero respondeu com fastio mal disfarçado, o idoso tirou um simples cartão de visita e o colocou sobre a mesa. O nome impresso em caracteres elegantes teve o efeito de uma granada. Zhang Wei, fundador e CEO da Celestial Holdings, o homem que controlava um império de 200 bilhões de dólares. A cor abandonou o rosto de Montero com a velocidade de uma hemorragia. O homem que deveria encontrar no dia seguinte com toda a pompa estivera ali o tempo todo, testemunha silenciosa de sua verdadeira natureza. As patéticas tentativas de se justificar se estilhaçaram contra o muro de gelo do olhar de Zhang Wei. O multibilionário chinês pediu para falar com a garçonete. Quando Carmen se aproximou ainda sangrando e Zhang Wei perguntou seu nome em espanhol, a resposta fez Roberto Vasques se sobressaltar visivelmente. Herrera, esse sobrenome que acreditavam enterrado para sempre junto com seu dono. A próxima pergunta de Zhang Wei, feita em mandarim perfeito, foi o primeiro golpe de picareta no edifício de mentiras de Montero. Carmen respondeu no mesmo idioma com fluência impecável, revelando que havia estudado em Pequim, que sabia exatamente quem era Zhang Wei e por que estava ali. O multibilionário idoso sorriu pela primeira vez naquela noite e se virou para Montero com desgosto mal velado. A garçonete estúpida falava mandarim melhor que a maioria de seus executivos chineses, mas Carmen não havia terminado. Com voz cristalina que ecoou no silêncio sepulcral, começou a enumerar os crimes de Montero contra seu pai. Documentos falsificados, testemunhas corrompidas, manipulação midiática que havia levado Francisco Herrera ao suicídio 5 anos antes.
Os protestos de Sanches morreram quando Carmen revelou que havia gravado tudo durante os últimos 2 anos. Cada conversa, cada admissão de culpa sussurrada diante da garçonete invisível. O dispositivo que tirou do bolso continha provas suficientes para destruir todo o Império Montero. E a revelação final foi o golpe de misericórdia. Havia descoberto o plano secreto de Montero para roubar da Celestial Holdings, usando cláusulas ocultas no contrato para roubar as patentes chinesas. Chang Wei deu ordens rápidas em mandarim a seus guarda-costas, que se materializaram das sombras. O acordo de 3,5 bilhões evaporou naquele momento, e com ele o futuro de Alejandro Montero. Vocês percebem a beleza poética desse momento? O homem que acreditava que poder era humilhar os pequenos descobriu que estava sendo julgado pelo mais poderoso de todos. A garçonete estúpida falava mais idiomas que ele e tinha uma educação que fazia a dele parecer medíocre. O restaurante se esvaziou rapidamente após o escândalo, os comensais da alta sociedade escorrendo como ratos de um navio que afunda. Alejandro Montero permaneceu sentado em sua mesa como uma estátua de sal, o telefone vibrando incessantemente com ligações cada vez mais frenéticas. As notícias viajavam na velocidade da luz no mundo digital. Os futuros da Indústrias Montero já despencavam no trading after hours asiático. Carmen permaneceu de pé diante dele, não mais a serviçal submissa, mas uma nêmesis em forma humana. Zhang Wei havia convidado para sentar com ele num canto tranquilo do restaurante, pedindo chá enquanto conversavam em mandarim fluido. O multibilionário idoso revelou que havia reconhecido nela a mesma dor que sentiu quando seu pai foi humilhado por homens de negócios ocidentais décadas atrás. Confessou ter suspeitado que o colapso da Herrera Technologies havia sido orquestrado, rápido demais, completo demais para ser natural. Mas Carmen havia feito o que ele não pôde. Havia reunido provas concretas, jogado uma partida longa com paciência infinita. Chang Wei ofereceu-lhe no ato a direção das operações europeias da Celestial Holdings, reconhecendo nela não apenas inteligência e determinação, mas essa rara qualidade de saber transformar dor em estratégia. As portas do restaurante se abriram com violência. A Guarda Civil entrou em formação, liderada pelo comandante Tomás Fernandes. A prisão de Montero foi tão teatral quanto rápida havia sido sua queda. As acusações eram um catálogo de crimes de colarinho branco: fraude fiscal, manipulação de mercado, corrupção, associação ilícita. Enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos, Montero olhou para Carmen com ódio puro destilado. Ela se aproximou o suficiente para sussurrar em seu ouvido a revelação final. Havia gravado sua confissão bêbada 3 meses antes, quando havia contado, rindo, a uma amante como havia destruído Francisco Herrera. A amante descobriu Montero com horror. Era prima de Carmen, infiltrada especificamente para seduzi-lo. O colapso do Império Montero foi espetacular em sua velocidade. Em 24 horas, as ações haviam perdido 70% de seu valor. Os credores exigiam reembolso imediato dos empréstimos. Os sócios fugiam como parasitas de um corpo moribundo. Miguel Sanches tentou escapar para a Argentina, mas foi detido no aeroporto de Barajas. Roberto Vasques se entrincheirou em seu escritório, destruindo documentos antes de ser preso. Júlia Romero desabou em lágrimas quando a polícia revistou sua mansão na Moraleja, encontrando provas de malversação por milhões. A mídia enlouqueceu com a história. A vingança da garçonete tornou-se trending topic mundial. A imagem de Carmen, de pé e digna enquanto arrastavam Montero algemado, tornou-se icônica. Mas ela não buscava fama, apenas justiça. Essa é a diferença entre vingança e justiça, pessoal. A vingança busca causar dor. A justiça busca restaurar o equilíbrio. Carmen nunca quis ser famosa. Nunca quis holofotes. Ela queria apenas que a verdade viesse à tona. O apartamento de Carmen no bairro de Lavapiés era modesto, um contraste chocante com a opulência que havia servido durante 2 anos. As paredes estavam cobertas de documentos, fotos, diagramas que mapeavam o império criminal de Montero.
Era o centro de comando de uma guerra silenciosa que havia travado sozinha durante 5 anos. Sua mãe Isabel vivia numa pequena residência nos arredores de Madrid, a mente destroçada pela dor de perder o marido. Quando Carmen ligou para dizer que a justiça havia sido feita, o silêncio do outro lado foi longo. Então Isabel sussurrou que Francisco estaria orgulhoso, mas também preocupado. A vingança consome a alma, e agora que havia terminado, o que restaria? Carmen não tinha resposta. Durante 5 anos, cada respiração havia sido dedicada a esse momento. Agora se sentia vazia, como um soldado que retorna da guerra e não sabe viver em paz. Chang Wei parecia entender esse vazio. Convocou-a no dia seguinte em sua suíte, no Hotel Vila Magna, um ambiente sobriamente elegante que contrastava com a vulgaridade de Montero. O multibilionário chinês contou sua história pessoal de vingança e redenção. 40 anos antes, um gerente americano havia humilhado seu pai, chamando-o de ignorante. Chang Wei levou 20 anos para comprar essa empresa e demitir o homem, mas a vitória havia sido oca, sem satisfação. Havia aprendido que construir era infinitamente mais gratificante que destruir. Ofereceu a Carmen não apenas um emprego, mas uma missão: completar o trabalho de seu pai. As patentes da Herrera Technologies em inteligência artificial aplicada à medicina eram revolucionárias. Com os fundos da Celestial Holdings, poderiam salvar milhares de vidas, não por vingança contra Montero, mas para honrar a memória de Francisco Herrera. Carmen aceitou com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em 5 anos, sentiu algo além de raiva: esperança. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? A história não termina com a queda do vilão. Ela se transforma em algo maior. Carmen poderia ter parado na vingança, mas escolheu algo infinitamente mais poderoso: transformar sua dor em cura para o mundo. As patentes familiares foram devolvidas por ordem judicial em 1 semana. O advogado da família, José Morales, um dos poucos que permaneceram leais, comunicou que ela poderia pedir centenas de milhões em danos. Carmen recusou. Não queria o dinheiro sujo de Montero, apenas o que era legitimamente seu. A transformação do antigo arranha-céu de Montero em Herrera Celestial Technologies foi simbólica. Onde uma vez se planejavam destruições, agora se projetavam curas. O escritório que havia sido o reino de Montero se converteu num laboratório de esperança. Carmen manteve apenas uma foto de seu pai na escrivaninha, lembrança constante de por que fazia o que fazia. 6 meses depois, Madrid havia metabolizado o escândalo Montero, transformando-o em lenda urbana. O julgamento avançava com revelações cada vez mais impactantes. Cada audiência trazia à tona novos crimes, novas vítimas. Alejandro Montero, da prisão de Soto del Real, assistia impotente ao desmoronamento de seu mundo. Seus advogados, pagos com bens agora congelados, faziam o mínimo indispensável. Carmen havia virado completamente a página. Sob sua direção, a nova empresa já havia lançado o primeiro protótipo do sistema de diagnóstico com IA que seu pai havia sonhado. Os hospitais públicos o testavam gratuitamente, diagnosticando tumores em estágio muito inicial que teriam sido fatais se descobertos com métodos tradicionais. O sucesso atraía a atenção midiática que Carmen não buscava nem queria. Recusava entrevistas, aparições públicas, preferindo trabalhar na sombra. Mas quando jovens vítimas colaterais do escândalo Montero começaram a contatá-la, filhos de funcionários suicidas, famílias arruinadas, não podia ignorá-los. Sofia Garcia foi uma delas. 19 anos, estudante na Universidade Complutense, filha de um executivo médio da Indústrias Montero, que havia tirado a própria vida por vergonha quando o escândalo explodiu. O homem não havia cometido crimes, mas a marca da infâmia se estendera a todos os associados à empresa. Sofia ligou para Carmen numa noite desesperada, sem saber como continuar os estudos, como viver com o peso do sobrenome manchado.
Carmen a conheceu pessoalmente, oferecendo-lhe não apenas uma bolsa, mas também um estágio na nova empresa. Estava decidida a quebrar o ciclo de vingança e destruição. Cada funcionário inocente da Indústrias Montero que ficou sem trabalho recebeu uma oportunidade na Herrera Celestial. Alguns eram profissionais brilhantes que seu pai havia contratado originalmente antes que Montero os roubasse junto com a empresa. Essa magnanimidade não passou despercebida. Zhang Wei, em suas visitas mensais, observava com aprovação como Carmen transformava veneno em remédio, não apenas metaforicamente com os sistemas de diagnóstico, mas literalmente na forma como gestionava o legado de dor deixado por Montero. Uma ligação inesperada chegou da prisão. Montero queria falar com ela. Contra o conselho de todos, Carmen aceitou. A voz do outro lado era irreconhecível, quebrada, envelhecida décadas em meses. Montero confessou que toda noite sonhava com Francisco Herrera. Contou que no último encontro antes do fim, Francisco lhe havia dito que o perdoava. Não havia entendido então, mas agora sim. O perdão não era para ele, mas para o próprio Francisco, para se libertar do veneno do ódio. Carmen agradeceu a informação, mas esclareceu que seu perdão, se alguma vez chegasse, não seria naquele dia. Desligou, sabendo que era a última vez que falaria com o homem que havia destruído sua família. O círculo se fechava, mas não com mais violência, apenas com desprendimento definitivo. Gente, vocês percebem a sabedoria dessa mulher? Ela poderia ter escolhido o ódio eterno, poderia ter se deixado consumir pela raiva, mas escolheu algo revolucionário. Escolheu curar o mundo com a mesma energia que usou para buscar justiça. 1 ano depois do incidente no restaurante, o Palácio de Congressos de Madrid estava lotado para a apresentação anual da Herrera Celestial Technologies. A transformação de Carmen de garçonete humilhada a CEO respeitada era completa, mas subiu ao palco com humildade em vez de arrogância. Não usava roupas de milhares de euros, mas um simples terno azul que sua mãe lhe havia presenteado. Apresentou os resultados do primeiro ano: 15.000 diagnósticos precoces, 3.000 vidas salvas, 50 hospitais públicos equipados gratuitamente com a tecnologia. Mas o verdadeiro anúncio veio depois. A Herrera Celestial criaria uma fundação para filhos de vítimas de crimes financeiros, não apenas para ajudá-los economicamente, mas para oferecer apoio psicológico e educacional, para quebrar o ciclo de dor que ela conhecia bem demais. Ainda mais impactante foi o anúncio seguinte: uma porcentagem dos lucros iria para programas de reabilitação para criminosos de colarinho branco. Carmen acreditava que mesmo eles podiam mudar, contribuir positivamente para a sociedade se lhes dessem as ferramentas adequadas. A audiência estava dividida entre aplausos entusiastas e murmúrios perplexos. Zhang Wei, sentado na primeira fila, assentiu com o sorriso de um mentor orgulhoso. Isabel Herrera, finalmente forte o suficiente para comparecer, chorava silenciosamente de orgulho. Sua filha não havia se tornado como eles, havia vencido, mantendo sua humanidade. O julgamento de Montero concluiu com condenações severas para todos os principais acusados. Alejandro Montero recebeu 20 anos, Miguel Sanches 15, Roberto Vasques 12, Júlia Romero, que havia cooperado, livrou-se com 8 anos. Mas Carmen não acompanhou o julgamento. Estava ocupada demais construindo o futuro que seu pai havia sonhado. As patentes Herrera, dormentes por 5 anos, floresceram sob a nova gestão. O sistema de diagnóstico com IA tornou-se padrão na Europa para diagnóstico precoce. Milhares de vidas salvas a cada mês, famílias que não teriam que passar pelo que Carmen passou. Cada vida salva era uma pequena vitória contra a escuridão que havia tentado engoli-la. 5 anos depois daquela noite fatídica no restaurante, Carmen Herrera havia se tornado uma das figuras mais respeitadas do mundo empresarial europeu. Não por sua vingança espetacular, já reduzida a uma nota de rodapé nos livros de negócios, mas pelo que havia construído depois. A Herrera Celestial Technologies operava em 15 países, salvando centenas de milhares de vidas a cada ano.
O sistema de diagnóstico com o IA havia sido doado gratuitamente a países em desenvolvimento, realizando o sonho final de Francisco Herrera de democratizar a medicina. Carmen mantinha perfil baixo, recusando prêmios e honrarias, preferindo que o trabalho falasse por si mesmo. O escritório, que uma vez foi símbolo da arrogância de Montero, era agora local de peregrinação para jovens empreendedores sociais. Carmen orientava pessoalmente dezenas de jovens a cada ano, ensinando que o verdadeiro poder não está em destruir inimigos, mas em construir algo que nos sobreviva. Sofia Garcia, a garota que havia ligado desesperada anos antes, agora dirigia o departamento de pesquisa, uma das mentes mais brilhantes de sua geração. Dezenas como ela, vítimas colaterais transformadas em construtores do futuro, povoavam os corredores da empresa. Uma manhã particular, Carmen recebeu uma carta da prisão. Não era de Montero, ele havia parado de escrever anos atrás, mas de seu filho, um garoto que Carmen nem sabia que existia. Tinha 18 anos e queria se desculpar pelos crimes do pai. Queria saber se havia possibilidade de redenção para quem carregava esse sobrenome amaldiçoado. Carmen o conheceu num pequeno café de Malasanha, longe dos holofotes. O garoto era o oposto do pai, tímido, gentil, obcecado em fazer reparações. Estudava medicina, queria salvar vidas para compensar as que seu pai havia destruído. Carmen ofereceu-lhe um estágio, provocando comoção em sua equipe, mas ela sabia que o ciclo de vingança tinha que parar em algum lugar. Chang Wei, já octogenário, fez sua última visita a Madrid. Sentados no antigo escritório de Montero, agora transformado em laboratório, brindaram com chá em vez de champanhe. O idoso confessou que Carmen lhe havia ensinado mais do que ele a ela. Havia demonstrado que a nova geração podia escolher um caminho diferente, transformar veneno em remédio não apenas metaforicamente, mas literalmente. A última cena desta história não está num tribunal ou numa sala de reuniões, mas no pequeno apartamento de Carmen em Lavapiés, que nunca havia querido deixar. As paredes, uma vez cobertas de documentos de vingança, agora mostravam fotos de crianças salvas pelo sistema de diagnóstico, cartas de agradecimento de famílias do mundo todo. Preparava um jantar simples para sua mãe Isabel, finalmente recuperada o suficiente para viver independentemente. Enquanto cozinhavam juntas, Isabel disse algo que resumia tudo. Seu pai sonhava em salvar vidas. Você salvou almas, incluindo a sua. A Carmen sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em anos que não carregava sombra de dor. Havia começado como uma garçonete humilhada, buscando vingança. Havia terminado como uma construtora de esperança que aprendeu a lição mais difícil. O verdadeiro poder não está em derrubar os poderosos, mas em levantar os caídos. Naquela noite, enquanto Madrid dormia abaixo dela, Carmen abriu pela última vez a caixa com os documentos da vingança. Queimou-os um por um na lareira, vendo o passado se transformar em cinzas, não para esquecer, jamais esquecer, mas para fazer espaço ao futuro. O império de Montero eram cinzas. O legado de Francisco Herrera havia renascido mais forte. E Carmen havia demonstrado que, às vezes, os mais humildes escondem a força mais grandiosa, que quem serve em silêncio pode orquestrar a revolução mais barulhenta, e que a justiça, quando chega, às vezes é servida numa bandeja de prata por quem parecia não valer nada. A lenda da garçonete, que derrubou um império de 3,5 bilhões, continua viva nos corredores do poder madrilenho. Um lembrete constante de que o verdadeiro poder não está no dinheiro ou nos títulos, mas na coragem de enfrentar a injustiça, na paciência de esperar o momento certo e na sabedoria de escolher a construção sobre a destruição. E cada manhã, quando Carmen entra no laboratório, que uma vez foi templo da arrogância, e vê outra vida salva pelo sistema que leva o nome de seu pai, sabe que essa é a verdadeira vitória. Não a queda de um tirano, mas a ascensão da esperança. Não a vingança servida fria, mas a justiça servida com compaixão. Porque no final, como seu pai havia entendido e como Chang Wei havia confirmado, o perdão não é fraqueza, mas força.
E transformar dor em medicina para outros é a única vingança que realmente vale a pena. Se você acredita que a verdadeira força está em construir, não em destruir, deixe seu like. Comente qual momento mais te impactou. Compartilhe para celebrar aqueles que transformam dor em esperança. Se inscreva para mais histórias de justiça e redenção. Porque às vezes os mais humildes escondem a maior força. Às vezes, quem serve em silêncio prepara a revolução mais barulhenta. E às vezes, só às vezes, a justiça chega servida numa bandeja de prata por quem parecia não valer nada. E me conta nos comentários, de que cidade ou país você está assistindo? Vou ler todos os comentários. Nossas histórias estão cruzando corações e fronteiras, e sua presença aqui faz tudo valer a pena. Escreva nos comentários, eu estou vendo daqui de cidade ou país. Vai ser lindo ver esse mapa de emoções se formando nos comentários.